Fala galera do sétimo ano, beleza? Acharam que a folga ia permanecer, né? Olha o que eu preparei para vocês. Uma videoaula sobre os estados nacionais. O que é isso? É a formação dos países na Europa. Vamos relembrar um pouquinho. A gente tinha estudado a Idade Média, aonde a crise do Império Romano levou a uma fragmentação do território. Ele foi todo dividido em feudos, aonde o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? O clero e a nobreza. E aí nós vamos ver agora como que esses feudos vão dar origem aos países. Nós temos que voltar um pouquinho lá na crise do feudalismo, aonde já vinha mostrando algumas transformações. Vou dar um exemplo. Formação da burguesia, o movimento das cruzadas, a volta do comércio, a volta do comércio entre Oriente e Ocidente provocado pelas cruzadas. Então, isso vai levar a uma desestabilização, contando que esse período também foi caracterizado pela crise do século XIV. O que foi isso? Foi um período onde os campos, a Europa sofreu por problemas climáticos, os campos sofreram um problema de desabastecimento de alimentos e, atrelado a isso, aquele inimigo invisível que vieram com os viajantes, com os comerciantes do Oriente, a famosa peste negra. Então a peste negra ela já chega na Europa num cenário onde a população já está com fome, já está desprotegida, o sistema imunológico já baixo, fraqueza, e aí vem uma doença. Como eu havia falado anteriormente, 1/3 da Europa morreu. E aí, isso, gente, levou a uma desestabilização política, econômica e social. Vocês lembram, os caras achavam que estava acabando o mundo, era o apocalipse. E aí vai acontecer algo que durante o feudalismo não aconteceu. O quê? O início de revoltas camponesas. Qual o motivo dessas revoltas? Os senhores feudais, você acha que eles queriam que diminuísse a produção, os impostos, o pagamento para eles? Lógico que não. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a pressionar esses camponeses a trabalhar mais para compensar aqueles que haviam morrido, certo? Então, essa pressão atrelada a essa situação da crise do século XIV vai levar ao quê? Ao início de revoltas camponesas. Os camponeses contra os senhores feudais. E aí, o que eles vão fazer? Vocês lembram? Lá no feudalismo, aquelas relações de suzerania e vassalagem, o suzerano cedia parte do seu feudo para o vassalo, que em troca tinha a obrigação de dar ajuda militar, caso necessário, e fidelidade. Nesse caso, vai haver o contrário. Os vassalos vão começar a pressionar os suzeranos para ajudar. Então, quem que vai ser essa pessoa que vai tentar resolver esses problemas? Detalhe, o problema da peste negra, da fome, da miséria, das revoltas, não era num feudo só, eram em vários feudos. Então era necessária uma atitude, o quê? Única e mais abrangente para tentar resolver. Isso vai desencadear num fortalecimento do poder dos reis. Aí você me pergunta, mas quem são esses reis? Vai ser, na maioria dos casos, aquele primeiro suzerano. Por quê? O suzerano cede a terra para o vassalo pode ceder a terra novamente. Então, um vassalo poderia ser vassalo de um e suzerano do outro, mas existia um que era apenas suzerano. Ele mandava só no seu feudo.
mas ele era apenas o suzerano. Então, eles vão começar a cobrar uma atitude. Só que esse rei, de bobo ele não tinha nada, era interessante para ele? Lógico que era interessante. Ele vai começar a o quê? Olha, eu resolvo, mas para eu resolver, eu vou precisar de mais o quê? Eu vou precisar de mais imposto, eu vou precisar de mais poder político, eu vou poder querer mandar nos seus feudos. E aí você me pergunta, mas espera aí, é interessante para os senhores feudais perderem esse poder? Detalhe, ele não vai perder esse poder da noite para o dia. Hoje eu sou o seu feudal, eu mando em tudo, a partir de amanhã o rei manda e eu não tenho nenhum poder. Não, isso vai se dar bem devagar. À medida que os senhores feudais vão perdendo o poder político, vai aumentar o poder do rei, certo? Esses senhores feudais, quem são? Clero e a nobreza. Era interessante para o clero e a nobreza essa formação de um Estado nacional? Sim. Para quê? Para evitar e acabar com o quê? Com as revoltas dos camponeses. Era necessária uma atitude maior, mais enérgica. E aí, devido a esse motivo, eles passam a apoiar e a fortalecer o poder do rei. Nós temos que entender o seguinte, que isso vai ser mais ou menos um rearranjo. Não vai ter tantas transformações, pelo menos no início. Eles vão continuar tendo os seus poderes. A Igreja Católica vai deixar de ser poderosa? Não. A nobreza vai deixar de ser poderosa? Também não. Para vocês terem uma ideia, cada um desses grupos vai ter um interesse nesse fortalecimento do poder do rei. Vamos lá. Primeiro, o rei. O cara que vai sair mais ganhando. Porque antes ele mandava somente no seu feudo, agora ele vai poder o quê? Mandar em vários feudos. Ou seja, não vai ter mais feudos, vai ter um país. Ampliação do poder dele. Ele vai ter dinheiro, exército, então vai ser o maior beneficiado. A nobreza e o clero, eu já havia falado, evitar e acabar com as revoltas camponesas. Mais ainda, o rei ainda vai favorecer a esses grupos. No caso da nobreza, vamos lembrar que o rei era um nobre. Ele vai beneficiar a sua classe social. Fazendo o quê? Dando privilégios, como não precisar pagar impostos. Assim também para o clero, não vai precisar pagar imposto. Segundo, eles vão continuar sendo donos das terras. É um benefício. Segundo, a nobreza ainda vai ganhar uma ajuda do rei. Vai ter a formação das cortes. Então vai ter um monte de nobre que vai até sair do feudo e vai para perto do rei e ficar lá vivendo numa boa, perto lá do Conselho Real, ganhando uma ajuda do governo, certo? E o clero também vai ter alguns benefícios. Como? Essa nação que vai surgir, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de ter uma religião oficial. E aí o rei faz o quê? Coloca a Igreja Católica como a religião oficial do seu país. A igreja continua tendo muitos fiéis, mandando na vida espiritual, mandando na vida das pessoas? Continua ainda. Ela não vai perder esse poder. Então, para ela, é interessante. E um outro grupo que também vai ser interessante é essa unificação, que vai ser a burguesia. Vamos imaginar, a burguesia quer poder? Não. Ainda não. Mas ela vai o quê? Querer ter facilidade para fazer comércio. Vocês imaginam tendo agora um imposto, uma lei, pesos, medidas, tudo unificado. Antes ele passava, em cada feudo que ele passava, ele era obrigado a pagar o quê? Uma taxa. Em cada feudo que ele passava, uma moeda diferente. Então, a unificação vai facilitar o comércio e, consequentemente, eles vão ter mais
lucro. Então eles vão também sair beneficiados. E aí você me pergunta, e o povo? Gente, o povo vai continuar, os camponeses vão continuar do mesmo jeito. Só que antes obedecendo a um senhor feudal e agora obedecendo a um rei. Nós vemos que todo mundo saiu beneficiado, até a burguesia. E os camponeses? Os camponeses nessa história ficam de lado. Então é apenas um rearranjo do feudalismo para os estados nacionais. Estamos entendidos, galera? Um abraço para vocês. Fui!